Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje vamos gravar aqui um pouquinho sobre MHS. Vamos falar sobre isso. Movimento harmônico simples, né? Até onde eu devo ir? Então, determinados vestibulares, como o S, dentre outros pelo país, cobram esse conteúdo de forma um pouco mais agressiva, né? A prova do Enem, ela é muito mais superficial em relação a esse conteúdo. Professor, o que eu preciso saber realmente de forma aprofundada para alguns vestibulares tradicionais do país? Vamos comigo e venha entender. Primeiro passo, o MHS não é um movimento que a gente vai vivenciar muito no dia a dia, por isso que o Enem não cobra tanto, mas o movimento harmônico simples tem algo interessante. Primeira coisa, é um tipo de movimento repetitivo, e a gente vai entender aqui basicamente dois, que é o pêndulo simples e o sistema massa-mola, em que a energia mecânica se mantém constante, ou seja, ocorre conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica se conserva. Em ambos os casos, a gente tem transformação de energia potencial em energia cinética e essa transformação ela fica se repetindo. Vocês devem conhecer aí duas situações clássicas. A do pêndulo simples, que é aquele pêndulo que fica oscilando lá, e a do sistema massa-mola, que é aquele objeto que fica oscilando lá com uma mola. E eu quero comentar aqui com vocês esses dois, porque o que parece muito simples pode ser um pouquinho mais complicado. Eu quero começar falando do que é mais difícil, que é o que nós chamamos de sistema massa-mola, tá? É uma massa que vai estar conectada a uma mola e vai oscilar de forma indefinida, ou seja, sem um limite de oscilação. É mais ou menos assim. Você tem uma mola que relaxada tem esse comprimento e está amarrada em um bloco, que eu vou dizer aqui que ele tem uma massa M. O que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui, vai comprimir esse bloco contra a mola, essa mola aqui, ó. Uma vez comprimida, tá aqui o bloco. Esse bloco ele foi comprimido de quanto? A gente vai fazer assim, ó. Isso aqui, ó, é o zero, certo? Então isso aqui, ó, seria o zero. Essa mola foi comprimida disso aqui, ó. Que a gente vai chamar aqui de X. Na prática, o que é que vai acontecer? Esse bloco vai ficar oscilando entre essa posição e depois ele vai deformar, a mola vai esticar e vai parar lá do outro lado. E aí, ó, ele vai estar aqui, a mola vai, digamos que, esticar, né, ó. E aí ele vai até o outro lado, ó, que seria mais ou menos aqui, ó. Tá aqui com uma certa massa M. E aí, ó, ele também vai se deslocar, ó, do que seria o zero para lá, ó, de um valor aqui que eu também vou chamar de X. Aí só para a gente poder controlar quem é para um lado e quando é que é extensão e quando é que é compressão, a gente vai chamar assim, ó, foi X para um lado e foi X para o outro, mas a gente vai chamar assim, ó, do lado de cá, que seria exatamente aqui, ó, chamaremos de posição menos X, e do lado de cá, que seria essa posição aqui, ó, a gente vai chamar aqui em cima de mais X. Então ele vai ficar aí oscilando entre as posições mais X e menos X, ó. Ficar fazendo esse movimento aqui. E aí é perceptível que ele se movimenta, para, se movimenta, para, se movimenta, para o tempo inteiro. Então tem um tempo inteiro de conversão de energia potencial elástica em energia cinética. Então vamos bem devagar, certo? Vamos começar falando de força, né? Por quê? Porque a força que vai agir aqui é a força elástica, não? Nesse exato instante, sem deformação nenhuma, ou seja, x é igual a zero, nesse exato instante, não há ação da força elástica. Lembrando aí que a força elástica ela é dada por K vezes x. Sem deformação, não haveria ação da força. Então, nessa posição de equilíbrio, quando o bloco passa por ele, a gente não teria ação de uma força elástica. Quando esse bloco está comprimido ou quando ele está aqui estendido, aí temos a presença da força. Aqui, por exemplo, a força elástica tentando segurar o bloco. E aí a energia cinética vai diminuindo e a potência elástica vai
aumentando. Aí ele para. Aí ele é empurrado de volta e aí tudo se repete. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Enquanto ele está se deslocando para cá, o que está acontecendo com a deformação? Ela está aumentando. X está aumentando. Então essa força elástica está aumentando. É interessante a gente entender, quando ele está aí nesse movimento, ele sai da posição 0, vai até a posição menos x, volta para a posição 0, passa para a posição mais x, depois volta para a posição 0. E é isso que eu vou tentar fazer uma análise global aqui com vocês. Isso que a gente está falando aqui é exatamente quando ele passa por essa posição. Só que é o seguinte, ó. Quando ele sai daqui e vai até a posição 0, a força elástica está aqui a favor do movimento quando ele está indo. Ó. Quando ele está voltando, a força elástica está contra o movimento. O que é que vocês percebem? A força elástica sempre aponta para a posição de equilíbrio. Ó. Perceba. Quando ele passar daqui para lá, olha a força elástica como é que vai estar. Ó. A força elástica está o tempo inteiro apontando para a posição de equilíbrio. Ora acelerando, ora retardando o movimento. E aí o que é que eu vou perceber aqui? Ó? Preste atenção. Quando ele está indo para a posição 0, ó, ele está em movimento ó, acelerado. Quando ele está indo lá para a posição menos x, ele está em movimento ó, retardado, a velocidade está diminuindo. Quando ele sai de menos x e está indo lá para 0, ele está em movimento acelerado. Quando ele faz de 0 vai lá para mais x, ele está em movimento ó, retardado. Aí é o seguinte, a força elástica é quem vai atuar aqui sobre ele. Como é a força elástica que vai atuar sobre ele? Então a força elástica, na verdade, ela é a própria força resultante quando existe. Ou seja, massa vezes a aceleração é igual a K vezes X. A aceleração é Kx sobre M. Aí acontece uma coisa interessante. Ó. A aceleração ela é proporcional a quem, gente? A x, que é a deformação. Isso significa que se a deformação é 0, a aceleração é 0. Se a deformação é máxima, a aceleração é máxima. Perceba, é aqui que a deformação é máxima. Portanto, é aqui que a aceleração é máxima. Oxe, professor, mas nessa posição, a velocidade dele é nula. Pois é. Quando ele para na extremidade, ele está com a maior aceleração possível. Quando ele passa aqui nessa posição, ele não tem deformação. Por consequência, ele não tem aceleração. Mas a velocidade dele, ó, ele vai acelerando até aqui. Ó. Ele vai acelerando até aqui. Então, a velocidade dele é máxima. Nessa extremidade, eu tenho a maior deformação possível. E, portanto, a maior aceleração possível. Mas é nesse ponto que ele para. Então, a velocidade vale quanto? 0. Ela vale 0 nas extremidades e ela é máxima aqui no meio. Isso tem uma conexão importante, ó, porque quando a deformação é máxima, eu tenho a energia potencial elástica máxima. Lembrando que a energia potencial elástica ela é dada por Kx ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial é máxima quando x é máximo. Já a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Quando a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima. Então, veja só. Nessa ocasião aqui, ele para. Então, a energia cinética é 0. Nessa ocasião aqui, a energia potencial elástica é 0. Não tem deformação, mas a cinética é máxima. Nessa ocasião aqui, a potencial elástica é máxima, porque ele está aqui no limite. E aí a cinética dele é 0. Percebam que o tempo inteiro uma energia se transforma em quem? Na outra. Cinética vira elástica, elástica vira cinética, e aí acontece um processo de transformação constante. Se a gente fosse colocar isso num gráfico que representasse a energia mecânica em função da deformação, duas coisas são importantes de se perceber. A primeira é que se varia entre menos x e mais x.
Só que a energia mecânica, ela se mantém constante, não? Porque a mecânica é a soma da cinética com a elástica. Quem vai variar é a cinética e a elástica, mas a soma mantém sempre o mesmo valor. E olha que legal. Se a gente pegar a energia potencial elástica para fazer o gráfico, a energia potencial elástica, ela depende do quadrado da deformação. Então, a relação entre a energia potencial e a deformação no gráfico é uma parábola, já que a relação é quadrática. Só que a energia potencial elástica, ela é máxima nas extremidades. Então, a parábola tem uma concavidade para cima. Ó. Seria mais ou menos assim. Ó. Esse seria o gráfico, ó, de vermelho, energia potencial elástica. De roxo, a energia mecânica. E aí eu vou fazer, deixa eu ver aqui uma cor que fica legal, vou fazer aqui de azul, a energia cinética. Só que como a energia se transforma na outra, os gráficos devem ser complementares. Como os gráficos são complementares, a energia cinética também tem que ser uma parábola. E aí, olha só, o gráfico da energia cinética de azul. Esse é o gráfico de transformação de energia que fica acontecendo aí o tempo inteiro. Belezinha? Bom demais. Só que a parte que é mais chata, acreditem, isso nem é a parte mais chata, é a gente conseguir perceber não só essas relações, mas como a descrição desse movimento, desse corpo. Perceba, não é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração está variando. Então, você não pode dizer que a força resultante é constante. Você não pode dizer que a aceleração ela é constante. Ela vai variar. Professor, o que tem mais de importante aí? Isso aqui é só a primeira etapa, que é a descrição do movimento. Em termos de força e energia mecânica. A segunda parte é o que a gente chama de analogia, que é a analogia entre o movimento do sistema massa-mola e o movimento circular. Professor, o que é que o movimento circular tem a ver com isso? Seria mais ou menos assim, certo? Olha para cá todo mundo. Imagina um objeto em movimento circular, certo? Está aqui o objeto. Está aqui ele. Está aqui ele. Olha só que legal que a gente vai entender aqui agora. Imagina que esse objeto, ele está aqui girando. Agora imagina que eu colocasse luz vindo daqui assim, ó, tipo uma lanterna, certo? Tipo uma lanterna. Vocês concordam que aqui embaixo formaria uma sombra, que seria a sombra dessa bolinha lá embaixo? Se a gente pegasse aqui a sombra dessa bolinha, a sombra dessa bolinha, ela ia ficar sendo projetada aqui embaixo, ó. Ora, essa sombra estaria aqui. 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 E olha só o que acontece, ó. Veio pra cá, ó, voltou, né, ó. Olha o que é que tá acontecendo, ó. Tá aqui a sombra tá vindo pra cá, ó. Primeiro ela veio pra cá, ó. Aí agora voltou, ó. Voltou. 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 Ou seja, ó, ela fez isso aqui agora, a sombra, ó. Então, se eu botar a luz aqui e esse objeto ficar girando, essa sombra vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Tá vendo esse movimento aqui? Show de bola. É esse movimento, de maneira análoga, que a gente vai trazer para esse sistema massa-mola, em que o objeto fica oscilando entre duas posições. Onde, olha que legal, a gente vai relacionar esse movimento dos extremos que o objeto vai amarrado em uma mola com essas posições aqui, ó. É como se ele fosse, ó, nessas três posições aqui, ó. Essa fosse a posição 0, essa fosse a posição mais x e essa fosse a posição menos x. E digo mais a vocês, ó. Daqui até o meio
e daqui até o meio, nessa figura é exatamente o raio. Aqui é exatamente o raio. Perceba que o raio coincide exatamente com a deformação máxima em número, não, em valor. Seria exatamente esse valor aqui, ó. E é isso que a gente vai precisar relacionar. Seria mais ou menos assim, certo? Ó, você vai imaginar agora a relação entre os dois, ó. Entre os dois. Vamos pegar aqui e, ao mesmo tempo, vamos imaginar o objeto se deslocando aqui, ó, amarrado na mola. Você vai imaginar, ó, que esse objeto aqui, ele está amarrado aqui em uma mola, certo? Onde a mola está comprimida aqui. E aí, ó, ora ele vai passar aqui na posição menos x, ora ele vai passar na posição 0, ora ele vai passar na posição mais x. Aí algumas coisas serão importantes de serem observadas aqui. Eu vou repetir essa figura aqui algumas vezes para que a gente entenda alguns pontos que são relevantes. Lembrando, é uma aula de aprofundamento. O que é que vai acontecer aí? Quando a gente faz a analogia aqui, é como se esse corpo tivesse, ó, ora nessa posição aqui, ora nessa posição aqui, aí ó, voltou para essa posição aqui, e aí ele ficasse, ó, oscilando entre essas posições. O que eu vou precisar que vocês consigam compreender aqui? Aqui é o seguinte, ó. Se eu olho para a trajetória circular, essa trajetória circular teria um centro. E se eu olho para a força resultante, quando ele passa exatamente aqui, essa força resultante é 0. Quando ele passa exatamente aqui, a gente aprendeu que essa força resultante é a própria força elástica. E aqui a gente tem a força elástica máxima. Quando ele passa aqui, ele também tem a resultante máxima, que seria a força elástica máxima. O que é que eu quero de vocês aqui agora? Percebam. Quando ele passa nessa posição aqui, a força elástica está bem aqui, ó. Quando ele está nessa posição aqui, a força elástica está bem aqui, ó. Quando esse corpo está girando, ele tem aqui, ó, uma força resultante o tempo inteiro, ó, que é a força resultante que aponta para onde? Para o centro. Aí a gente tem uma coincidência, se liga aí. Você está vendo que essa força está apontando aqui para baixo, essa aqui está apontando aqui para cima? Perceba, se a gente imaginar a projeção dessa força aqui ou aqui, ela não existe, tá vendo? Ela não existe, ou seja, a projeção horizontal dessa força aqui, ela não existe, ela é nula. Se tu olha aqui e analisa e avalia isso aqui nessa ocasião como sendo a resultante centrípeta, ela equivale ao que seria essa força elástica, que nós estamos chamando de força resultante, apenas nesses pontos aqui, ó. E o que isso significa na prática? Olha que legal. Significa o seguinte, ó. Se a gente pegar ali aquele ponto e representar a força resultante como sendo a força elástica, mas imaginar aquela resultante ali como sendo a centrípeta, essa resultante centrípeta, ela seria a massa vezes a aceleração centrípeta. Perceba que isso daqui, ó, tem uma distância daqui para cá, que é o raio, que está sendo equivalente ao valor do x máximo aqui, ó, que a gente chama normalmente de x. Perceba. A força resultante, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. A força elástica, ela é o K vezes o X. A aceleração centrípeta, ela pode ser representada por angular vezes o raio ao... Vocês lembram? A aceleração centrípeta, ela pode ser linear ao quadrado pelo raio. Lembra disso? E linear é angular vezes o raio. Só para não ter que deduzir aqui dentro. Se linear é angular vezes o raio, então seria isso ao quadrado dividido pelo raio. É só para lembrar vocês que é angular ao quadrado, ó, R ao quadrado por R, angular ao quadrado vezes R. Ó. A aceleração centrípeta pode ser isso ou isso. Aqui eu vou representar por angular ao quadrado vezes o raio. Isso é igual a K vezes o x máximo.
Mas vem cá. Esse R e esse x máximo não tem o mesmo valor? Tem. Então, olha só. Que bonitinho. Aí, olha só. A velocidade angular é 2π a cada período. Tudo isso ao quadrado. É igual a K. Resultado vai ficar assim, ó. M, lado lá, K, na verdade, sobre M, e do lado de cá, 2π sobre o período, e tudo isso ao quadrado. Olha que bonitinho. Se eu passo a raiz quadrada em ambos os termos, raiz quadrada disso aqui seria 2π pelo período, que seria igual a raiz quadrada de K sobre M. Percebam que se a gente inverte a equação, ficaria período sobre 2π, raiz quadrada de M sobre K. Ou seja, período é igual a 2π, raiz quadrada de M sobre K. Esse é o período do sistema massa-mola. Período do sistema massa-mola. Vocês se lembram? Mas o período do pêndulo é 2π raiz quadrada de L sobre G. O período do pêndulo não depende de quem, gente? Da massa. Lembrando que o período do pêndulo, se a gente fizer aqui de maneira análoga, seria o objeto oscilando aqui assim, ó. E aí a gente vai imaginar ele oscilando aqui assim, ó, fazendo essa oscilação aqui, ó, de maneira análoga ao que a gente está comentando ali. Só que aqui seria o período de um pêndulo. Então aqui, ó, é o período do pêndulo simples. Em ambos os casos, temos um movimento harmônico simples. Deixa eu mostrar outra coisa legal para vocês também aqui. Isso daí, de maneira um pouco mais simplificada, pode aparecer em alguma outra prova para vocês, apenas esse raciocínio e esse. Aí eu vou agora para uma etapa, que eu vou chamar aqui de etapa 3, que são as funções trigonométricas. As funções trigonométricas é algo que tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Vou pegar aquele desenho de novo ali pra gente, certo? Imagina aí que isso é uma trajetória circular, né? Vamos imaginar. E vamos tentar fazer a analogia de novo com aquela posição aqui embaixo. Não vou ficar mais desenhando aquela molinha ali pra gente, mas seria como a gente imaginasse esse objeto aqui oscilando entre essas posições e essas posições sendo análogas a essas posições aqui, ó. Onde ele passa aqui na posição x igual a 0, passa na posição x máximo e aqui x máximo, que a gente chama tecnicamente de menos x e de mais x, de acordo com a figura que a gente está vendo ali. O que a gente acabou de perceber ali? Daqui até aqui, se eu pegar daqui até aqui, é exatamente o raio. Só que agora a gente vai fazer algo que a gente faz lá em matemática, né? Que é olhar o ciclo trigonométrico. Eu vou imaginar esse movimento que ele vai fazendo aqui, determinando um sentido aqui para esse movimento. Eu vou imaginar que ele está se movimentando assim, e aí ele saiu dessa posição para essa daqui, ó. A posição dele agora é essa. E aí, quando eu faço isso daqui, bem, isso aqui continua sendo raio. Mas se você projeta isso daqui, olha só. Se você projeta isso daqui, ó, para descobrir que posição é essa, ela não é mais o valor de quem?
de x. Não é mais o valor completo de x, né? Seria um valor de x menor do que o x máximo, na verdade. Preste bem atenção. Esse valor aqui, olha só, esse valor aqui seria exatamente esse valor aqui, ó. Como a gente está comparando com o giro dele, a gente vai dizer que isso aqui, ó, foi a variação do ângulo dele, né? Ó. Eu vou dizer que isso aqui foi o ângulo θ dele nessa posição. A partir do momento que ele vai girando, uma volta completa 360, 360 ou 2π a cada volta completa. O que é que eu vou querer que vocês observem? Quanto vale isso daqui? Ó? Eu vou chamar isso aqui de um x, certo? Como se fosse a amplitude de oscilação naquele momento ali. Na verdade, eu vou chamar isso aqui de A, como sendo a amplitude de oscilação dele, e eu vou botar em função de x. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem um triângulo retângulo ali, e esse triângulo retângulo, ele tem aqui um ângulo θ, a hipotenusa aqui R, triângulo retângulo, e esse pedacinho daqui até aqui eu estou chamando de A. Gente, se eu quiser relacionar A com R, como é que eu relaciono? Bem, se eu quiser relacionar A com R, eu posso dizer o seguinte, ó. Quem seria o cosseno de θ? O cosseno de θ seria o cateto adjacente, que é A, pela hipotenusa, que seria R. Mas R é exatamente o valor do x máximo, não? Então, quem seria esse A? Esse A seria o R, que é o x máximo, vezes o cosseno de quem? Do ângulo. Bom demais. Só que o que vocês aprenderam em física? A posição era a posição inicial mais velocidade linear vezes o tempo, quando o movimento era linear. Quando o movimento era angular, era assim, ó, posição angular, posição inicial angular, velocidade angular vezes o tempo, tá vendo? Então eu posso aprofundar aqui, ó. A amplitude de oscilação seria esse x máximo vezes o cosseno do que seria, ó, posição angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo total. Então, esse tempo aqui é o tempo total. Essa velocidade angular, ela poderia ser substituída ainda, por exemplo, por 2πf. E se a gente estiver falando de ondulatória, esse f ainda pode ser substituído por v igual a lambda f, e ainda pode aparecer o comprimento de onda, se vocês quiserem. Ou seja, pode ficar ainda pior. Beleza? Isso aqui seria para posição. Então, isso aqui, ó, seria a nossa referência quanto à posição. Só que eu também posso fazer isso para velocidade. E aí, de novo, ó, vou fazer a trajetória circular, vou imaginar, ó, a analogia que a gente estava tendo, lembra? Ó? Perfeito. Vou pegar essa mesma posiçãozinha que a gente está vendo ali. Aí, ó, vou traçar aqui o que a gente chamava aqui, ó, de posição 0, posição de x máximo e de maior compressão e de maior estendimento. Seria tipo menos x, x0 e mais x. Só que agora é o seguinte, ó, presta atenção. Quando esse objeto ele está ali sendo comprimido, a gente lembra o seguinte, ó. Nesse lugar aqui a velocidade é 0, nesse lugar aqui a velocidade é máxima, nesse lugar aqui a velocidade é 0. Seriam as extremidades. É quando ele para, né? Lá a velocidade é a mesma o tempo inteiro. Porque a gente vai associar isso aqui com um movimento que é circular e uniforme. A gente vai associar isso aqui com movimento circular e uniforme. É um movimento circular e uniforme. Então, a velocidade ela está sempre tangenciando a trajetória. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou imaginar uma posição aqui em que a velocidade dele esteja aqui, ó, tangenciando a trajetória.
Só que qual é a grande sacada? O movimento aqui é a sombra desse movimento apenas na horizontal. E o que é que significa isso, professor? É que quando esse objeto passa nessa posição aqui, se a gente imagina ele aqui embaixo, é como se ele estivesse nessa posição aqui, ó. Ó. Então lá no sistema massa-mola, é como se ele estivesse nessa posição aqui, ó. Só que nessa posição aí, ele tem uma velocidade, olha onde é que está essa velocidade, ó. Que seria essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade, na verdade, para esse corpo aqui, se liga, ela pode sofrer uma decomposição em duas partes, ó, que seria essa parte, que não me interessa, e essa parte aqui, ó. Perceba, essa velocidade é essa velocidade aqui, ó. Aqui seria tipo uma velocidade no eixo Y, aqui seria tipo no eixo X. Aí essa do eixo X é que é equivalente a essa daqui, ó. E aí olha só que bonitinho que a gente vai fazer, ó. Vamos supor que ele está naquela mesma posição ali, certo? Ó. Então o ângulo naquela posição ali é aquele mesmo ângulo ali, ó, θ. Ele é alterno interno com esse aqui, ó. Então esse aqui também é θ. Se esse é θ, esse é o complementar de θ, ok? E esse aqui em cima seria quem de novo? Θ de novo. Beleza? Então, esse é o complementar de θ, que seria tipo alfa. E esse ângulo ali de cima seria exatamente o complementar desse ângulo, que portanto seria θ de novo. Tranquilos? Já que esse ângulo aqui é de 90 graus. E daí, professor? E daí que vocês estão vendo um triângulo ali em cima, e esse triângulo ali de cima é esse aqui, ó. Onde esse ângulo aqui é θ, essa hipotenusa é essa velocidade, e a que eu quero é essa velocidade aqui, ó, do eixo x. Essa velocidade do eixo x, ela é a velocidade que eu quero para o movimento harmônico simples. Ou seja, a velocidade do eixo x é essa daqui, ó. Isso aqui é um cateto separado, certo? Então eu vou aplicar quem, gente? O seno do ângulo. O seno do ângulo seria o cateto oposto Vx pela hipotenusa V. Ó. Ou seja, Vx seria V vezes o seno do ângulo. Essa velocidade aqui, naquela ocasião ali, ela é a velocidade angular vezes o raio da trajetória. Então, essa velocidade Vx, que seria a velocidade linear dessa partícula aqui, que está oscilando no sistema massa-mola, seria a velocidade angular vezes o raio vezes o seno do ângulo. Onde o seno do ângulo, ó, posição inicial mais, se eu quiser, angular vezes o tempo. Esse angular vezes o raio aqui, ele pode ser representado de várias maneiras. Esse raio ele é a amplitude máxima, né? Então é essa amplitude que a gente tem nesse outro movimento aqui, ó. Então seria a velocidade angular vezes a amplitude vezes o seno do ângulo, que é isso aqui, ó. E eu vou resumir só por isso aqui, para ficar mais tranquilo para vocês. Essa seria a equação da velocidade para o sistema massa-mola. E aí eu uso essa equação como referência. Belezinha? Bom demais, né? Isso é uma delícia. Aí a outra coisa que eu também posso fazer aí uma analogia, eu vou pegar essa situação aqui como referência, é o seguinte, ó. Quando um objeto, ele passa... Na verdade eu vou desenhar de novo, né? Porque vocês têm a mania de acompanhar o desenho tudinho. Então eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Se a gente pega aqui, ó, a posição de novo de todos os pontos, esses pontos teriam posições análogas no MHS do sistema massa-mola nesses pontos aqui, ó. Só para não desenhar muito, tá? Lembrando, menos x, x igual a 0 e mais x. Bom demais. Quando o corpo chega mais ou menos nessa posição aqui, ó, seria como se ele estivesse nessa posição aqui, ó, no sistema massa-mola. Tá? Então, eu vou pegar essa posição aqui como referência agora.
Só que quando a gente olha para o movimento circular, aqui, gente, vai existir nessa direção aqui, ó, uma aceleração que é a aceleração centrípeta. Só que esse movimento aqui só tem aceleração nessa direção aqui, ó. Quando ele está vindo, por exemplo, ele está sendo puxado para cá, ó, só existe uma aceleração nessa direção aqui, ó. Essa aceleração seria exatamente a componente disso daqui, gente. Ó, existe uma componente vertical que estaria mais ou menos aqui, ó. Seria a componente em Y. E existe essa componente aqui horizontal, que eu vou chamar aqui de AX, mas poderia ser chamar só de A. Vou obedecer aquela mesma relação e vou identificar aqui a posição angular como sendo θ. E aí, de novo, o que foi que a gente encontrou? Um triângulo retângulo. Onde esse ângulo aqui, desenhando o triângulo todo torto aqui, onde esse ângulo aqui é θ, isso daqui é a aceleração centrípeta, isso aqui é a aceleração que eu quero, que eu estou chamando aqui de A, ali estou chamando de AX. O cosseno do ângulo seria o cateto adjacente, que é quem? AX, que é o A, né, que a gente vai chamar aqui, que lá naquele caso aqui, ó, é o V, né, ó, que a gente pode chamar aqui de V no final, como sendo a velocidade da partícula. Lembrando que eu chamei aqui de Vx só para a gente entender que é a projeção, mas é exatamente essa velocidade que ele tem aqui. E aqui se obedece à mesma relação. E aqui eu teria a hipotenusa, que seria a aceleração centrípeta. Perceba que essa aceleração AX seria a aceleração centrípeta vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que isso aqui pode ser representado por posição inicial mais velocidade angular vezes o tempo total. Perfeito? Bom demais. Essa aceleração AX, ela seria a aceleração centrípeta, que é angular ao quadrado, vezes o raio, vezes o cosseno do ângulo que é determinado por essa posição aqui. Ó. Essa aceleração, ela sempre vai se opor, ela se opõe ao movimento no movimento retardado e é a favor do movimento no movimento acelerado. Então, à medida que ele está girando aqui, ó, se ele está indo para cá, a aceleração está a favor, se ele está indo para cá, estaria contra. Eu poderia, inclusive, usar sinais aqui positivos e negativos para representar isso daqui para a gente também. Esse R passa a ser a amplitude, então, em módulo, a aceleração, resumindo, seria velocidade angular ao quadrado vezes a amplitude, né, que seria exatamente a amplitude de oscilação dele aqui. A amplitude, devemos lembrar que vai variar de 0 a o x máximo, vezes o cosseno do ângulo, que poderia ser dado por essa funçãozinha aqui. Repito, sempre vai caber substituir a velocidade angular por 2π pelo período ou 2πf. E lembrar que esse tempo não é o período, esse tempo é o tempo total. Isso aqui pode ser substituído por 2π pelo período, 2πf. Esse f pode envolver ondulatório, ou seja, pode ser v igual a lambda f. E eu posso fazer uma substituiçãozinha aí também em questões de extrema dificuldade. E aí percebam que essas são as funções da aceleração, a função da velocidade linear e a função da posição. Belezinha? Senhoras e senhores, esses são os toques que eu queria dar para vocês aqui de movimento harmônico simples. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, galera!